Opa, olha aqui eu de novo. Não sei se eu estarei em Minas ou estarei em São Paulo quando eu soltar esse vídeo. Possivelmente ainda estarei em Minas, estarei em São Paulo no começo de fevereiro, mas já voltarei antes do carnaval. Não gosto muito de bagunça, mas não é nem por questão de bagunça, porque eu prefiro estar aqui na minha terra mesmo. Então, vamos lá. Esse daqui eu acho que eu vou falar mais sobre propósito, encarreiramento, estilo de vida, que eu acho que as pessoas buscam muito um propósito para a vida, mas tipo, o propósito às vezes é buscar dinheiro ou então sair o final de semana para escapar dos problemas. As pessoas não buscam muita parcimônia. E quando vamos pegar exemplos de pessoas que ganharam muito dinheiro quando saíram da pobreza, artistas, ou então esportistas, etc. Eles fazem, acaba levando uma vida de exageros, drogas, sexo, bagunça, etc. É, cada um leva seu estilo de vida, não julgo, mas dá pra ver que a maioria, quando fica velho, morre na pobreza, risco quando chega a ficar velho, fica perdido na depressão, ansiedade, busca outros escapes, porque tipo é o exagero. Então acho que uma vida boa é uma vida com parcimônia, não é só questão financeira. Dinheiro traz facilidades, traz conforto, mas também não é tudo, né? Mas, como falei, vamos falar sobre encarreiramento e tal. Ah, se eu tivesse 17 anos hoje, o que eu faria? Com a cabeça de hoje, só que com uma situação financeira daquela época, correria atrás de concurso, eu ia deixar a faculdade para depois e ia estudar coisas que estavam dando dinheiro na época. Que negócio, se uma coisa está dando certo para um, vai dar certo para muitos, porque já está validado. Não quer dizer que você vai ficar rico, mas pelo menos vai ter o ganha-pão. É que negócio, se alguém abre uma padaria, um monte de gente começa a abrir padarias. Eu lembro dos DVDs. Só foi um local que começou com DVD, toda garagem tinha uma locadora. E pagava R$ 1 no DVD e alugava por 3. Então, tipo, mesmo que o cara não devolvesse, os caras lucravam, porque é um punhado de DVDs piratas e é assim que funciona no Brasil. O pobre tentando sobreviver. É a realidade. Por que eu escolheria concurso? Porque concurso dá estabilidade, geralmente o salário maior do que a média que pagam os outros lugares, é mais tranquilo, tem progressão de carreira, isso é interessante. Eu escolhi concurso mais velho por dois motivos. Quando eu era mais jovem, bem mais jovem, uns 20 anos atrás, prestei concurso para estágio em uma. Foi um nível estadual em São Paulo. Não vou dizer a fundação, nem vou dizer para onde, para não expor, porém, prestei, passei, fui convocado, mandei os documentos, depois não conseguia nem acessar o site. Simplesmente sumiu tudo. Telefonei para lá, sumiu minha documentação, não conseguia renovar a senha, me excluíram do cadastro. Na época, por ignorância minha e mais ignorância familiar, não julgo ninguém, mas não corremos atrás para judicializar isso. Perdi essa vaga. Aí, se eu pegar desde quando era criança, nos anos 90, início dos anos 2000, eu sempre vi essas histórias de corrupção em concurso. Ou é gente pagando gente para fazer, ou então é o povo fazendo um rolo por fora. Sei de casos de pessoas que entraram, tipo, foi fazer uma prova, só tava eles e o prefeito, porque fizeram um rolo, então já estava tudo certinho, somente para ter as provas que fizeram as provas, entraram. Então nunca botei muita fé. E aí depois que aconteceu isso comigo, e teve um vestibular que eu prestei, de uma universidade grande, também sumiram com a minha prova. Não foi só uma. Nesse caso sumiu. Na outra eu tinha passado, mandei os documentos, só que na universidade sumiram com a prova. Eles, tipo, deram que. Não sabiam de nada. Deram um migué, como diria o dito popular. Então, eu fui atrás de outras faculdades, passei um monte federal pelo SISU, mas não tinha condições nem de sair da minha própria cidade, foi onde me frustrei. Aí resolvi trabalhar e fazer faculdade. Se eu tivesse estudado por fora ou feito concursos, certo, naquela época eu cheguei a passar em um municipal, em uma cidade vizinha, que hoje eu estaria até mais ou menos nesse concurso, só que não fui por questões de estudo. Aí depois fui pulando de galho em galho. Atualmente estou em um emprego em um banco de economia mista federal. Estou num cargo razoável, ganho um salário razoável, levo uma vida razoável, trabalho 6 horas e depois trabalho mais umas 12 horas por fora, que está rendendo muito menos, mas tipo, já está começando a render aquele negócio. Primeiro plantamos a semente, depois colhemos. Então as outras coisas que faz por fora, está começando a dar certo, é um dos motivos que não tô pensando em diminuir os vídeos ou não falo parar. Mas vamos ver, posso dar dicas de como estudar. Eu não estudei, concurso nunca estudei para eles, só estudei em duas ocasiões.
no IBGE, 2 horas antes da prova, que eu peguei a apostila deles, aí então quase gabaritei a prova, e não foi para virar chefe de posto aqui na minha cidade. E teve uma outra ocasião que eu tive um problema de saúde que não adiantou ter estudado. Mas nas outras vezes, eu já passei em alguns, como falei, de níveis menores, níveis maiores, tipo, já teve concursos gigantes que eu bati na trave, tipo, uma vaga por cada 20 mil pessoas, ficar em segundo, terceiro, não peguei. Mas bati na trave, aí, só que, é outra questão que eu falei, que além de estar desacreditado, que eu diminui um pouco, que eu parei com os concursos durante acho que uns 10, 12 anos da minha vida, que eu desisti deles, eu também estava tentando crescer por conta própria. Empreender no Brasil. Vamos ser sinceros, o Brasil é o paraíso dos empreendedores, desde que você seja grande e rico. Aí o governo te salva, dá um jeito na sua dívida, te dá mais empréstimo, o povo te idolatra. Se o cara for corrupto e perder a empresa e depois vira coach, ou então vai dar palestra, não vou citar nomes, mas a gente tem uns exemplos aí que fizeram uns rombos bilionários. E é isso, mas o pequeno empreendedor é basicamente um trabalhador sem direitos trabalhistas, que tem como sócio o governo, que o governo dá nada em troca e você dá tudo em troca para ele. O problema do Brasil não são os impostos, o problema é como são gastos os impostos e porque, tipo, vamos ser realistas, o governo salva os grandões em cima dos pequenos, então sempre emprego é tal coisa. Mas se aquele grandão for fatiado, vai gerar, vai sempre, não existe vácuo de poder nem vácuo de demanda. Então, no vácuo de oferta. Se abrir um vácuo de oferta, vem outra empresa, seja uma pequena, seja uma internacional, não importa. Sempre vai surgir, então o que puxa a oferta é a demanda, e assim funciona, e se tem os recursos é só botar o povo para trabalhar. Quando eles querem desapropriam terra, faz o que quer, eu falo, doa para outros. Foi isso que aconteceu nos anos 70, quando pegaram aquele empréstimo que gerou em hiperinflação dos anos 80, mas é papo para outro vídeo. Então, é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.